Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E para quem ainda não me conhece, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores de um jeitinho todo especial. E eu tô vendo aqui que já temos algumas pessoas entrando, sejam muito bem-vindas. Vou dar mais um tempinho aqui, né? Enquanto o Instagram notifica vocês, tá? E aí, né? Enquanto isso, deixa eu terminar de ajeitar aqui algumas coisinhas. E aí, à medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi pra eu saber que vocês já estão aqui. Me fala também a cidade que vocês estão me assistindo, porque eu sei que temos aqui algumas pessoas de outras cidades me acompanhando já. Eu fico muito feliz por isso. E se você está assistindo essa live depois pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. Então, deixa eu dar mais um tempinho aí. Seja muito bem-vinda, Tati, Império Decorações, Jéssica, sejam muito bem-vindas, Flávia também. Gente, hoje eu sumi por aqui, né, no Instagram. Tô com a vida bem corrida ultimamente e vou te contar, viu? Muito trabalho e às vezes preciso de mais tempo. Vocês também são assim? Ai, até a hora que a gente parece que tem um monte de coisa pra resolver, né? Vai me contando aí nos comentários se vocês também estão passando por isso aí. E, gente, né, deixa eu contar pra vocês o tema da live de hoje, né? Hoje eu vim contar pra vocês quais são os motivos para que você não deve oferecer papinhas pro bebê. E a gente tem aquela crença, né? Aquela ideia de que papinha é bom, de que traz mais segurança. Eu já vim te contar alguns motivos que já não é mais tão recomendado assim, que eu acredito que muita gente que tá me assistindo aqui já deva saber que não é recomendado, né? Mas então é isso que a gente vai conversar hoje. Então, já dei aqui um tempinho. Eu acho que a gente pode já começar o nosso assunto de hoje, né? Então vamos lá, né? Vamos começar. E antes da gente começar, se você acha que esse tema dessa live vai ser interessante, vai ser bom para alguma amiga sua, para algum parente, enfim, lembrou de alguém, pega esse aviãozinho aí no cantinho da sua tela, no cantinho direito, e manda para um amigo, uma amiga, enfim, uma tia, para quem quer que você queira mandar, que você acha que o tema de hoje vai ajudar essa pessoa. Especialmente para as vovós e aquelas vizinhas que adoram dar umas sugestões, né? Sobre como que a gente vai oferecer. Então, manda essa live para alguém aí especial que você queira não perder e descobrir os motivos, né, que a gente não deve realmente oferecer papinhas, né? Não é recomendado, na verdade. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, as papinhas, a gente tem aquela ideia, né? Aquela crença de que papinha é melhor, é mais saudável, é mais segura, né? Especialmente ali nos primeiros dias, né? Que o bebê tá na introdução alimentar. Isso aqui, gente, considerando que o bebê já tenha 6 meses, tá? E lembrando que eu não tô aqui condenando papinha, tá? Eu tô dizendo aqui de uma criança, de um bebê que já apresenta sinais de prontidão, tá? E que já está ali nos 6 meses, tá bom? Cada caso é um caso e a gente precisa avaliar cada um, tá? Mas vamos lá. A gente vem com aquela ideia, né, de que a papinha é melhor, é mais segura, que a gente, muitos de nós aqui, né, que estão aqui assistindo, e eu também me enquadro aí nesse grupo, a gente comeu papinha, né? Era o que a gente comia quando a gente era bebê. E aí, a gente imagina, né, que isso é melhor, porque a gente comeu assim, porque é pregado, né? Falam com a gente que é melhor assim. A gente cresceu, eu mesma, eu tenho um irmão mais novo, e eu me lembro que a comida do meu irmão era diferente da comida de todo mundo da casa, e era papinha. Então, dava-se papinha na época também. E por muito tempo eu achei que papinha era a comida de bebê, que era a melhor coisa, porque o bebê não tinha dentinho, né? Então, como é que ele ia mastigar se ele não tem dentinho? Não, não dá, né? Sem dente a gente não mastiga. Ah, não, ele pode engasgar. Não, não pode, não. Tem que ser sempre daquele jeitinho, porque comidinha de bebê é assim. A gente aprendeu assim e a gente comeu assim, né? E os nossos pais também aprenderam dessa forma. Nós somos educados, né, para pensar, para imaginar que é dessa forma. Só que
de algum tempo pra cá, a gente tem observado que as papinhas não são mais tão eficazes assim, igual se acreditava alguns anos atrás, por vários motivos. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Eu vou contar, na verdade, 8 motivos que eu considero os mais importantes de todos, assim, os que o que eu mais percebo na minha vivência no consultório e também os 8 motivos que eu acredito que são os mais frequentes aí, né? Os mais fortes mesmo. O que realmente fala assim, nossa, isso aqui realmente faz muita diferença, tá? E aí, gente, antes de eu contar pra vocês quais são esses 8 motivos, eu queria que mais uma vez você mandasse essa live pra alguém que você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? Então, gente, né, como eu tava dizendo, a gente tem essa crença, essa ideia, e a gente já conversou até aqui que não é algo assim tão positivo, né, por causa de alguns motivos que eu vou contar pra vocês. E um desses motivos é, como eu tava dizendo, aquela crença de que pelo fato de o bebê não ter dentes, e pelo fato de o bebê a gente ter medo que o bebê engasgue, né? A gente imagina que a papinha vai ser melhor. Então, a comidinha batidinha, misturadinha, é muito mais fácil para o bebê mastigar e engolir, né? Na verdade, ele nem vai precisar mastigar, ele só vai precisar de engolir, assim como era até então com o leite materno, né? Só que o que acontece? Quando a gente observa esses sinais de prontidão, que eu estava dizendo para vocês, os bebês, eles também, inclusive, conseguem mastigar. Você pode reparar que a gengiva dele já vai estar mais durinha. Se não nasceram os primeiros dentinhos, eles já vão estar nascendo em pouco tempo, né? A gente sabe que alguns bebês demoram um pouquinho mais, outros menos, mas esses dentinhos já vão estar nascendo. Então, um dos motivos, né, dessas crenças seria esse medo de mastigação e do engasgo. E na verdade, gente, o que a gente também entende como engasgo, né, na verdade, primeiro é um reflexo que se chama reflexo de Gag e ele precisa acontecer, tá? Esse reflexo de Gag, ele acontece também em nós adultos. E um exemplo é quando a gente chega num ambiente que tem um odor, né, um cheiro desagradável, e aí a gente tem aquela ânsia de vômito, tá? Então, esse reflexo da ânsia de vômito, que ele acontece, né, quando a gente dá alimentos mais amassadinhos e tudo, é justamente esse reflexo de Gag, e ele costuma ser mais frequente ali nos primeiros meses da introdução alimentar, 6, 7 meses, e ali 8 meses começa a diminuir, até que 9 meses a gente quase já não tem mais reflexo de Gag, justamente porque o bebê, ele já, né, espera-se dessa forma, quando é dada a oportunidade para ele, que ele já aprendeu a comer. E o aprender a comer envolve, por exemplo, o quanto você mastiga e que o seu organismo consegue engolir, tá? A quantidade de alimento que você engole, a velocidade, isso tudo, hoje, nós como adultos, a gente faz isso automático. Mas porque lá atrás, em algum momento lá atrás, a gente aprendeu a fazer isso. Então, e esse reflexo, né, de Gag, ele é um dos responsáveis por esse... ele faz parte desse aprender a comer, tá? Então, essa ideia daquele forçar o vômito, que a gente acha que o bebê está engasgando, na verdade, é um reflexo de Gag. E, inclusive, ele é um mecanismo de defesa para evitar que o engasgo real, ele ocorra, tá? E aí, né, depois você deve estar pensando assim, nossa, mas e quando tosse, né? Porque, bom, tossiu e engasgou. E não, na verdade, gente, a tosse é um outro mecanismo de defesa. Quando o reflexo de Gag não funciona, ocorre a tosse, que é uma forma também do organismo se proteger de um possível engasgo, tá? Então, aquela tosse que a gente fala, ai meu Deus, engasgou, na verdade, é outro mecanismo de defesa. O engasgo mesmo, ele envolve mudança de cor da pele da criança, né? Ela pode perder o ar também, tá? E isso sim precisa ser socorrido logo. Lembrando que o engasgo são 2 tipos, parcial e total, tá bom? Não vou entrar muito a fundo aqui com vocês nos tipos de engasgo, enfim, porque aqui a gente tá falando dos motivos. Esse seria um assunto para um outro vídeo, uma outra live, tá bom? Mas então, como eu tava explicando para vocês, esse reflexo de Gag, na verdade, é o que a gente entende sendo o engasgo, né? O reflexo de Gag e a própria tosse, que são 2 mecanismos de defesa para que isso não ocorra. E, de certa forma, o próprio reflexo de Gag é essencial para a criança ela conseguir aprender a comer,
tá? Que aprender a comer faz parte, gente, da mesma forma que a criança ela aprende a falar, que ela aprende a andar, ela também aprende a comer, tá? A gente imagina que não, né? A gente acha que comer é só pegar a comidinha, levar até a boca, mastigar e engolir. Pronto, acabou. E não, gente, o que eu mais vejo nos meus atendimentos é tendo que ensinar para crianças já mais velhas, tá? Assim, velhas que eu digo assim, 4 anos, 6 anos, a comer e a sentir o prazer por comer também, tá? Então, o comer é aprendido e a melhor fase para isso acontecer é justamente na introdução alimentar. Então, esse é um dos motivos, né? A gente tem aí a papinha e a gente está ensinando a comer e uma das coisas para acontecer, para esse aprendizado, são esses reflexos de gag. Que a papinha amassada, ela, de certa forma, ela não auxilia, né? Não contribui para que isso de fato ocorra, porque o alimento já vem praticamente mastigado e é só a criança engolir, né? E às vezes a gente passa na peneirinha, né? A gente bate no liquidificador, enfim. E isso facilita muito o trabalho dela e a gente não dá aquela oportunidade que a gente fala, né? E aí, gente, um outro motivo, tá? Que a papinha, ela não é tão interessante assim, que você, né, não deve oferecer aquela papinha que a gente conhece, né? Amassadinha, liquidificada, peneirada, batida no mix, né? E toda misturadinha, especialmente, é que o bebê, tá? E muitas vezes nós adultos também, né? Vamos combinar, não consegue identificar os alimentos que estão ali. Lembra que eu tô falando aqui com vocês que comer é aprendido, que o bebê ele vai aprendendo a comer, que a gente tem que vai dando oportunidades para ele? Então, quando a gente oferece um alimento todo amassadinho, né? E em geral essas papinhas, especialmente antigamente a gente via tudo misturadinho, o que acontecia? Ali, a gente não sabe o que tem ali dentro, se é doce, se é salgado, né? Se tá quente, se tá frio, a gente não sabe, porque tem uma única cor. E ali a gente não consegue explicar pro bebê que, por exemplo, tem uma batata, uma cenoura, tem uma carne, um feijão. Não, ali tá tudo da mesma cor. Então, como que ele vai aprender quais são os alimentos, sendo que é tudo uma coisa só, né? Então, o bebê não conseguir identificar, imagina, nós adultos que já conhecemos vários alimentos, conhecemos cores, enfim, a gente não consegue identificar só de olhar para um alimento assim, para uma papinha, quando a gente não preparou, imagina o bebê que ainda não conhece, né? Eu gosto sempre de falar que o paladar do bebê é como se fosse uma página em branco, né? Então, nós adultos é que vamos ser responsáveis por, de certa forma, escrever essas páginas, né? O que vai estar escrito aí nessas páginas? E aí, quando a gente olha para essa situação, entendendo que a gente é responsável pelo que o bebê come, pelos alimentos que ele está conhecendo, né? A gente já de cara debate com uma coisa, poxa, é tudo a mesma coisa, tem o mesmo sabor. Como que ele vai conhecer outros sabores, né? Por mais que a gente varie os temperos, tá bom? E além disso, gente, o bebê, ele não consegue identificar o sabor também, porque tá tudo misturado ali. Então, o sabor é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E outro motivo é a cor, como eu já falei com vocês, é uma cor só. Então, as papinhas de salgados, elas em geral são muito voltadas para o tom mais marrom, para um tom alaranjado. Então, assim, é tudo a mesma coisa. E aí você pode pensar que de repente naquela papinha tem abóbora, pode ter um tempero diferente, pode ter uma carne de panela ali no meio. Enfim, a gente como adulto tem dificuldade e a criança da mesma forma. Então, a cor também é sempre monótona, são sempre as mesmas cores, né? Da mesma forma, uma papinha de fruta. Se você vê uma papinha mais clara, você não sabe identificar se é uma pera, se é uma maçã. Então, aqui eu não trouxe a imagem hoje para vocês, para mostrar para vocês, né? Fazer uma dinâmica para vocês conseguirem identificar qual seria o sabor dessa papinha, se era doce, se era salgada. Mas, dentro do meu curso de introdução alimentar, primeiras comidinhas, e dentro do grupo também de atendimento para mães, eu passo essa dinâmica para elas, né? Inclusive, eu levo uma papinha de verdade, a gente tem uma brincadeira toda diferente para a mãe e para o pai se colocarem no lugar do bebê e tentarem descobrir se eles conseguem identificar a cor, aliás, através da cor e do cheiro, se eles conseguem identificar o que tá ali dentro, se eles conseguem saber o que tá ali pelo sabor, né? E acreditem, gente,
ninguém acertou até hoje. A gente consegue chegar perto, mas acertar não. Então, a gente esbarra, né? A cor é uma só. E a gente também, ao oferecer a papinha, lembra que é tudo amassadinho, né? Tá tudo bem liquidificado, peneirado, enfim. A gente também limita as texturas. E como eu tô falando aqui constantemente, a criança, ela aprende a comer, né? E ela precisa conhecer diferentes texturas também. Por quê? Vamos pensar numa batata. A batata frita tem uma textura diferente de uma batata assada, que tem uma textura diferente da batata amassadinha, de um purê de batata, por exemplo, né? Então, um único alimento a gente consegue encontrar diferentes texturas. E é importante para o bebê conhecer a real textura de, por exemplo, uma batata ou de outro alimento em questão ali, né? Uma carne, ela também tem diferentes texturas, tá? Então, quando a gente coloca tudo bem cozidinho, amassado, com uma única coisa só, a gente limita o bebê a conhecer aquela única textura, que seria uma textura de purezinho, tá? E o que acontece, né? Essa textura, essas texturinhas de purezinho, amassadinho, isso pode contribuir, tá? Eu vejo, inclusive, isso muito na minha vivência de consultório também, isso pode contribuir com uma seletividade alimentar futuramente. Não só as texturas, como tudo que eu vou falar, tá? Já dei um spoiler aqui de mais um dos motivos, mas deixa eu seguir e daqui a pouco eu volto para vocês entenderem melhor o porquê dessa contribuição, né, de uma seletividade futura, tá? Além da limitação das texturas, a gente limita os sabores também. Então, conforme eu já tinha mencionado aqui um pouquinho para vocês, né? Tá tudo interligado ali dentro da papinha. Mas quando a gente também, a gente limitando ali, misturando tudo, né? É tudo uma coisa só. O sabor também é sempre o mesmo praticamente. Então, uma carne tem um sabor diferente de um arroz, que tem um sabor diferente do feijão. E quando a gente coloca tudo em uma única coisa só, é tudo a mesma coisa, é tudo igual, o sabor é a mesma coisa, tá? Então, essa limitação de sabores também é um ponto negativo da papinha, tá? E aí, além do que, gente, né, não costuma ser uma refeição muito atrativa, né? Vamos pensar a gente como adulto. A gente gosta de ter um prato bonito pra gente comer, né? Se eu colocar uma foto de um alimento, de uma papinha toda misturada, de um almoço todo bonito, um prato colorido, provavelmente você vai se sentir mais atraído por aquele prato mais colorido, porque ele vai ser mais atrativo aos seus olhos. E a criança, e o bebê se inclui aí também, come muito com os olhos, tá? Então, o prato tem que ser atrativo, tá? Aquele alimento tem que ser atrativo para a criança, senão as chances de ela recusar aquele alimento são grandes. Então, quando a gente coloca tudo numa coisa só, num lugar só, misturado daquele mesmo jeito, também não é atrativo. A gente não tem cores diferentes, a textura é sempre a mesma, é tudo igual. Então, isso também não costuma ser atrativo e é outro ponto negativo da papinha. E aí, juntando tudo isso que eu falei, gente, agora sim, né, com todos esses motivos que eu já expliquei pra vocês, né, que não, além de não contribuir, né, com aprender a comer, porque, inclusive, né, a gente tem aquela crença de que com a papinha a criança ela pode engasgar e, na verdade, aliás, que com a papinha é mais seguro para a criança não engasgar, na verdade, as chances de a criança engasgar com a papinha também são bem grandes por causa desses reflexos. Muitas vezes isso pode passar mais fácil pela cavidade ali, pelo caminho que a comida tem que fazer até o estômago, do que se fosse um alimento amassado, tá? Então, por causa disso, por causa de a criança não conseguir identificar os alimentos que estão ali, por causa da cor da comida ser uma só, de limitação de texturas e sabores, tá? E de não ser atrativo, isso tudo são fatores que contribuem fortemente para que a criança ela desenvolva uma seletividade alimentar no futuro. Por quê? Porque como foi uma experiência limitada, ela não teve oportunidades, vamos dizer assim, de conhecer mais, então isso pode sim contribuir. Não quer dizer, gente, que porque o seu bebê comeu papinhas até aqui, que ele vá ter uma seletividade alimentar, mas que isso contribui, isso com certeza contribui, tá? E eu recebo diversos casos de dificuldades alimentares relacionados, né, que tem uma pequena relação com as papinhas também, tá? Nessa forma de oferecer, tá bom?
E, gente, por último, né, e eu já falei disso aqui o tempo todo, né, e por último, que eu considero, assim, o mais importante, que é a cereja do bolo para essa introdução alimentar, é que a papinha, ela limita as experiências que a criança vai ter. E como assim? Sabe, depois de tudo isso que eu já listei pra vocês, o tempo todo, né? A gente tá falando de a criança aprender a comer. Eu já mencionei várias vezes aqui das experiências dessa criança, desse bebê. E com o alimento sempre da mesma forma, a gente não cria experiências para esse bebê ter e, consequentemente, a gente acaba, de certa forma, limitando esse aprendizado, essas experiências e esse prazer por comer, tá? Então, com tudo isso que eu falei, deixei pro final os dois mais importantes, né? Que pode sim contribuir para o desenvolvimento da seletividade e especialmente essa limitação de experiências, que é um aglomerado disso tudo. Quando a gente limita as experiências da criança, as chances de ela aprender a comer e atingir aquele resultado que a gente quer, de ter uma criança que come de tudo, que gosta de comer, que tem prazer por comer, né? A gente quer isso. A gente, como mãe, a gente quer ter a tranquilidade de ir para um lugar, de poder oferecer o que tiver ali, sem ter a preocupação de que a criança vai ou não comer, né? A gente quer viajar, aproveitando essa época de férias e o que eu falei com vocês mais cedo nos stories, né? A gente quer viajar e a gente quer ter a tranquilidade de que a criança ela vai comer ou ir no almoço em família e não tem ninguém falando na nossa cabeça de que a criança não come direito ou que come muito, né? A gente quer isso, a gente deseja isso, tá? Então, essas experiências, elas são importantíssimas para o aprender a comer e para que você tenha esse bebê e futuramente uma criança que coma de tudo conforme a gente deseja, tá bom? Então, recapitulando aí os 8 motivos, né? O primeiro, ela pode contribuir com o engasgo, né? Porque a gente tem ali um alimento muito próximo do leite materno e ela também limita, né, o aprendizado ali para comer. Não conseguir identificar o alimento que está ali, isso nós como adultos a gente também passa por isso, né? Se a gente não preparou aquela papinha. A cor da comida é uma só, limita texturas, sabores, não costuma ser atrativo, tá? Pode contribuir para o desenvolvimento de seletividade alimentar, tá? Tanto agora quanto futuramente também. E especialmente limitar as experiências que o bebê vai ter para ele aprender a comer e ser aquela criança que a gente deseja que coma de tudo, tá bom? Vou abrir espaço aqui para as perguntas e eu já vi que temos uma pergunta aqui da Camila. O pediatra da minha neném indicou papinhas. E eu, por medo de aderir, ainda dá tempo de mudar. Ela está com 8 meses. Tem 3 dias que come bem e tem dias que não. Ah, entendi. Olha, eu não cabe aqui a mim, né, falar sobre as condutas do pediatra, enfim. Mas o que acontece? Acreditava-se antigamente de que realmente as papinhas eram melhores, tá? De alguns anos, vamos pensar assim na época das nossas avós, tá? Pensava-se que as papinhas eram melhores, eram mais seguras, enfim. Só que com o passar dos anos, a gente foi percebendo que isso não era tão positivo por vários motivos, entre eles os que eu falei aqui pra vocês, tá? E aí, o que acontece? Como pediatra, muitas vezes, ele tem que, em 10 minutinhos de consulta, às vezes, 1 hora, que seja, independente do tempo que o pediatra ele tem ali para atender o bebê, né, a criança, é um espaço de tempo muito pequenininho para ele olhar muita coisa, porque ele não olha só o alimento, né, ele não olha só a alimentação, ele tem que olhar o crescimento, ele tem que olhar se tem ou não alguma doença, ele tem que entender ali, e é tudo muito rápido. E muitas vezes, por ele ter que preocupar com tantas coisas, algumas podem sim acabar ficando um pouco a desejar, vamos dizer assim, né? E algumas atualizações. E entre elas eu percebo muito essa questão da alimentação, porque é muito mais fácil e realmente, de fato, a gente pegar um alimento, cozinhar bastante, amassar e oferecer para a criança. É mais fácil porque, inclusive, pode ficar congelado. E na nossa correria do dia a dia, a gente pensa assim, tá comendo, tá almoçando, isso aqui é mais fácil de descongelar, enfim.
Então, sim, eles passam, né? Eu sei de pediatras que passam até as receitinhas e, gente, nada contra isso. E eu estou aqui dizendo pra vocês sobre as papinhas, eu não estou dizendo que eu sou contra papinhas, tá? Em alguns casos, a gente precisa delas, tá bom? Seja para uma introdução alimentar mais cedo, seja por causa de alguma dificuldade alimentar da criança, tá? Em alguns casos, mas de maneira geral, a gente não recomenda mais, tá? E essa dúvida aí que você falou, que você apresentou do pediatra, isso muitas vezes acontece mesmo. É mais prático, é mais rápido e muitas vezes o pediatra também entende essa dificuldade que as mães têm e acabam passando aquilo ali. Até porque eles têm que dar alguma resposta, né? A nutrição infantil é algo muito novo, sabe? Então, assim, de algum tempo pra cá, que tem se falado em procurar uma nutricionista para acompanhar numa introdução alimentar, para acompanhar uma criança que não tá comendo direito. Até pouco tempo atrás, gente, na época que eu estava na faculdade, ainda começou a se falar sobre isso. Mas não se falava muito em procurar uma nutricionista para crianças em consultório. Era tudo com o pediatra. E esse atendimento multidisciplinar, ele acentua os resultados, né? Então, é algo novo também. Então, a gente não devemos julgar aqui os pediatras, enfim, eles orientam. E se você tem a opção de procurar uma nutricionista, procure, tá? Porque você vai estar indo numa pessoa que é justamente especializada para tratar só da alimentação. Já o pediatra, ele tem que tratar de um monte de coisa em um espaço muito pequenininho, tá bom? E aí, sobre a sua dúvida, né, se ainda dá tempo de mudar, claro que dá, Camila, sempre dá tempo. E tanto a situação da Camila quanto a de outras pessoas que estiverem me assistindo, sempre dá tempo de mudar, tá? Não sei qual é a idade do seu bebê, mas é importante a gente mudar gradualmente, tá? Porque se um dia a gente dá a papinha e de repente a gente passa para alimentos inteiros, isso também não é positivo, não é bom. Então, a gente tem que ir vagarosamente mudando essa textura, tá? Essas texturas, para que o bebê, ele aceite, tá? Isso vai depender da idade. Se você puder me falar, Camila, a idade do seu bebê, tá? Que eu possa orientar você e outras mães que estejam passando por isso, por essa dificuldade também, tá bom? E é natural, tá? Crianças têm dias que elas comem bastante, tem dia que elas comem menos. Isso é comum, tá? É uma das características das crianças, tá? Que tem dias que elas comem mais e tem dias que elas comem menos, porque o apetite e o paladar delas, as preferências são muito variadas. Tem épocas que elas gostam muito de umas coisas, tem outras épocas que já não gostam mais tanto assim, tá? E isso é comum de acontecer com crianças, tá? A gente só tem que se atentar para não forçar essa criança a comer e não dizer, inclusive, gente, dizer palavras que reforcem atitudes, vamos dizer, que reforcem na criança que ela não está atendendo o que você deseja, né? A gente tem que procurar sempre falar de forma positiva, reforçar, o que a gente chama de reforço positivo, né? Tava aqui procurando a palavra. Para que essa criança ela venha a se alimentar melhor, comer melhor. A Camila tá falando aqui que a bebezinha dela tem 8 meses. Olha, nessa faixa etária, eles já começam a conseguir comer alimentos já bem próximos da textura da família, tá? Mas como a sua bebezinha tá com 8 meses, já tá acompanhando essas papinhas aí, o que eu te indico é separar os alimentos, ao invés de deixar misturadinho, separar, tá? E começar amassando com o garfo, mas não muito amassado, para virar um liquidificador humano, né? É amassado, deixando pequenos pedacinhos, e aí gradualmente você vai mudando. Lembrando, gente, um ponto aqui que eu gosto muito de ressaltar e que eu tenho falado isso muito com as famílias, são as expectativas. A gente tem a expectativa, assim, lá em cima, de que a gente vai fazer essa pequena mudança que vai dar tudo certo e da noite pro dia tudo vai melhorar, vai atender aquele lugar que a gente deseja estar. E o que eu queria dizer para vocês é que não necessariamente essas mudanças, elas vão trazer resultados tão rápidos assim, tá? A gente precisa entender que a criança, ela tem também as suas limitações, tá? As suas dificuldades. Então, a gente vai sim, a gente propõe algumas mudanças, a gente começa a mudar, mas não necessariamente a gente vai colher os frutos daquela mudança da noite pro dia, tá? Então, é importante que vocês compreendam isso, tá? Eu costumo, inclusive, falar com as famílias para, de preferência, zerar a expectativa. Porque quando a gente zera essa expectativa, a gente
não se frustra. E aí a gente acaba também não depositando no bebê a nossa frustração, porque de certa forma eles conseguem perceber, tá? Quando a gente respeita o que o bebê consegue comer, a quantidade que ele consegue comer, né? É muito mais fácil também dessa alimentação ser mais positiva, tá bom? Ser uma alimentação em que a gente tenha bons resultados futuramente também, tá? Eu amasso com o garfo, só que a comida fica misturada. Ah, tá, Aí, realmente, eu te recomendaria já começar separando a comida mesmo, tá? E aí, depois, você pode ir gradualmente aumentando esses pedacinhos amassados, até que ali, por volta de 1 aninho, ela já pode comer a comida da família, inclusive, tá? Vamos ver, temos mais perguntas aqui. Vi que bastante gente entrou hoje. Que coisa boa! Bom, acho que não temos mais perguntas por enquanto, né? Mas aqui, gente, só encerrando essa questão da expectativa, tá? O que eu aconselho fortemente é zerar mesmo essa expectativa. Você não vai se frustrar e aí você vai ter sempre conseguir comemorar as vitórias. Porque eu tenho falado isso muito também com meus pacientes. Às vezes a gente busca, pega uma atitude, bom, o que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui. E aí a gente vê aquela atitude e, vou fazer isso aqui de diferente. E aí, com aquela mudança, a gente já espera aquele resultado imediatamente, né? Aquele resultado lá que a gente deseja. E às vezes são pequenas mudanças diárias que vão contribuir para aquela mudança que você deseja, para aquele sonho que você deseja, que é a criança comendo de tudo, por exemplo, né? Então a gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias, porque ao comemorar as pequenas vitórias a gente percebe os nossos avanços e consegue chegar naquele grande resultado, até porque em geral, quando a gente deseja muito alguma coisa, são grandes resultados. E para chegar no grande, muitas vezes a gente precisa de dividir aquela meta maior em metas pequenininhas para que a gente tenha bons resultados. Bom, acho que não temos mais perguntas, então eu vou encerrando a live hoje por aqui, tá? Eu queria agradecer cada um que participou aqui, que dedicou um pouquinho do seu tempinho aí no meio de semana pra gente estar aqui conversando, tá bom? E a minha pequena também tá me chamando ali, então preciso cuidar dela também, tá bom? Gente, olha, queria agradecer muito o carinho de cada um de vocês. Um grande beijo e até semana que vem com mais uma live especial aqui para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.